a matéria, tá? Bom, então assim, ó, eu vou revisar a matéria, tá? Voltar lá nas nossas aulas. Pessoal, é o seguinte, preciso conversar com vocês sobre a prova. A Luana? A Luana não consegue ingressar na chamada? Ô, Luana, tenta entrar de novo. Deixa eu te passar o endereço para a Luana. Saia e entra de novo. Peraí. Ó, tem 2 endereços. Tem o da noite e tem o endereço da manhã. Talvez ela tá apertando o endereço errado, ó. Ou é fácil de colocar fundo. Eu aprendi, vocês também vão aprender. Vou ensinar vocês. Ah, eu tenho que mudar, né? Vou melhorar. Ó, cadê a Luana? Tem que passar, ó. Passem lá no grupo, ó. Para mim, fazendo favor, ó. Esse aqui era o da manhã, esse é o da noite. São 2 salas diferentes. Por quê? Porque era muita gente, daí estava bloqueando. Está todo mundo escutando aí certinho? Tá tudo certo? Se der algum problema, hoje de manhã deu uns probleminha. Daí nós entramos e saímos de novo, tá? Tá? Então, assim, ó. Tem música aí no fundo aí. Quem é que tá escutando música? Tem que desligar o som aí. Ah, desligar o microfone, tá, pessoal? Só liguem se vocês forem falar. Bom, pessoal, como que vocês fazem para colocar fundo? Vocês vão lá na câmera, ativem a câmera certinho, tá? E daí vocês, aqui, ó, escolha o efeito da tela. Daí você aperta em cima, vai aparecer aqui, ó. Você entra no Google, escolhe a tela que você quer, bem facilzinho de colocar, tá? Quem tiver interesse, né, melhora aí um pouco a aula, né, o visual. Senão ficam vendo aí a minha bagunça aqui em casa, tá? Bom, quero falar sobre a prova. Então, hoje é dia 10. Nós vamos ter aula ainda dia 17, dia 24. Então, dia 17 tem aula, tá? Dia 17 tem aula, tá? E no dia 24, eu vou fazer a revisão. Tá? Eu vou fazer a revisão. Hoje eu já vou passar o que vai cair na prova. Tá? Então, eu já vou passar agora, a partir de que aula que cai na prova. Tá bom? Então, vamos lá com bastante paciência. Então, a partir da aula 6, tá? Lá no conteúdo de adolescência, começa o conteúdo para as provas. Tá? Começa o conteúdo para as provas aqui. Então, aqui, ó, né? Estudar o material. Então, era responder lá, explique a fase da adolescência. Então, quem não fez, por favor. Então, a partir desta aula, vai cair
na prova. Tem microfone ligado, pessoal, desligue os microfones aí. Tá dando interferência na gravação. Aula 9. Depois vem para a aula 9 aqui, tá? O que a aula 9 era? Também nós continuamos aqui os conteúdos da adolescência. Qual a relação ideal entre adolescente e familiares, tá? Então, qual a relação aí, tá? Quem não fez vai cair essa aula também cai na prova, tá? Aula 10. Depressão na adolescência. Depressão na adolescência. Aqui, ó. É a aula 10. Também vai cair na prova, tá? Também vai cair na prova esse material. Então, nós temos lá, qual é o papel da psicologia frente à depressão na adolescência? Né? Essa era a questão. Aula 11. Era sobre a depressão na adolescência e a automutilação. Né? Sobre a depressão aqui. Então, aqui, pessoal, ó, qual era a atividade aqui? Apresente as causas da depressão na adolescência e os tratamentos. Então, essa aula também vai cair na prova, é a aula 11. Aula 12. A aula 12 era depressão, adolescência, o isolamento, o sentimento de solidão, que foi a aula passada, né, gatinhos e gatinhas? A aula passada tinha uma tarefa lá para fazer, tá? Tinha uma tarefa que era, né, entrevistar aqui um adolescente, né? Eu li as entrevistas, tanto da turma da manhã quanto da turma da tarde, fiquei bem preocupada, né? Porque os depoimentos desses adolescentes não teve nenhum feliz, né? Nenhum feliz aí. Pessoal, aqui, ó, agora a aula de hoje. Hoje nós vamos falar sobre as redes sociais e a influência das redes sociais na questão, né, da psique, tá? A questão aqui da psique, em que só um minuto aqui que eu vou abrir a janela um pouco. Aí o que acontece, né? A questão aqui da psique, qual é a influência? Mas antes disso, de começar a aula, tá? Eu quero ver com vocês sobre o projeto integrador. Se tem alguém aí que eu preciso orientar alguma coisa, né? Para mim não ficou muito claro a questão do PI, mas, né? Se tem algum estudante que escolheu lá a psicologia do desenvolvimento, daí depois nós vamos agendar um horário para conversar sobre o PI, tá? Nós vamos agendar um horário. É a sala inteira? Ou são alguns grupos? Então, daí quem é o grupo, ao final da aula eu vou agendar. Ou nós ficamos ao final da aula, acaba a aula, quem é do PI continua. Tá? Tá? Porque eu fiquei sabendo assim por acaso hoje, né? Porque um aluno que me contou.
Então, né, então eu quero pedir desculpas para vocês por qualquer situação aí, né? Mas assim, né, eu fui avisada hoje. Parece que tem alguns alunos da manhã, uma turma da manhã e uma turma da noite que eu não estava sabendo, né? Eu achei que era um professor para cada sala, então eu estava tranquila. Eu não recebi nada, entendeu? Daí agora, vocês são da noite, né, Lenise? É isso, né? Então tá. Então assim, acabou a aula, vocês ficam, daí nós discutimos o PI, se precisar, né? Nós não marcamos outros horários aí para conversar sem problema nenhum, tá? Eu não sei se vocês têm meu WhatsApp, daí depois eu passo meu WhatsApp também. Tá? Se alguém. Só não abusem da bondade, tá? Não abusem da bondade, tá bom? Bonitinhos. Bom, antes de eu começar lá a ler os textos, né, eu coloquei dois textos lá. Um sobre a questão das redes sociais e o outro uma pesquisa da Universidade lá de Lisboa, né, de Porto, tá, de Portugal, em relação ao uso do Facebook, tá? Mas antes, eu gostaria da manifestação de vocês, né? O que que vocês pensam? O que que vocês pensam sobre a questão das redes sociais, né? E das influências. Que influências que essas redes sociais elas trazem na formação, né, da psique do adolescente. Ou pode escrever, ou pode pedir a palavra. O que que vocês pensam sobre isso? Eu coloquei lá alguns vídeos curtos, coloquei esses textos, mas tem muito material, né? Tem muita discussão aí, tá? Sobre essa questão aí, né? Tem muita discussão aí, muita questão aí em relação à influência, né, das redes sociais, tá? Das redes sociais em relação à formação da psique. Alguém gostaria de se manifestar? Pode falar. Fiquem à vontade, né? O que que vocês pensam? O Rodrigo, quem mais? Hã? Quem mais? Bom, vamos lá, Francine. Podem interferir de forma negativa ou positiva na formação da psique por conta de serem muitas informações, né? E como essas informações estariam sendo usadas pelos jovens. A influência mais do pai, da mãe, que ter muita atenção e ficar de olho. Que mais, pessoal? Tá? Que mais? Quem mais? Alguém quer falar? Pode falar, façam uso da palavra aí. Os YouTubes, é, esses blogueiros, né, pessoal? Os tal dos blogueiros, os YouTubers, né, tem muita influência aí negativa. Tá? O que que nós temos que pensar, né? Quais são as influências negativas,
tá? E quais são as coisas positivas, tá? Positivas, as coisas boas, né? As coisas boas. Quem quer falar aí? Quem mais? Então, vamos pensar. Nós temos que avaliar, tá? O adolescente, ele não tem condições, capacidade, ele não tem influências, tá? Ele não tem condições de selecionar os conteúdos, tá? Quem são os heróis dos adolescentes, tá? Quem são os heróis, tá? Os heróis. Quem são os modelos, né? Os grupos que eles seguem. É isso que nós temos que pensar. Quem são? Tá? Quem são? Então, a questão aqui da da influência, né? Da influência do psique. Que influências são essas? Pessoal, muitas vezes, nem alguém que está na fase adulta tem capacidade de selecionar. Então, a internet, ao meu olhar, ela é muito livre para criança e adolescente. Deveria de existir leis, regras em relação ao uso da internet mais rígida. Eles ficam aí preocupados com fake news de político, de bobajada, de palhaçada, tá? E ninguém está aqui pensando nas crianças e nos adolescentes. Tá? Ninguém está aqui pensando nas crianças e nos adolescentes. Fico aí preocupado com a imagem, né, de corrupto, de palhaçada, né, de gente que não vai ser modelo para nada. Tá? Então, né, a mesma coisa a televisão. Que programas que tem hoje nas televisões, principalmente os canais livres, que a maioria das nossas crianças e dos nossos adolescentes tem acesso, que é o canal livre, tá? O que tem de bom? O que presta? Tá? Não achei positivos ainda, pelo menos que eu vi. Só bobeiras, coisas sem sentido e que elas acabam gostando. Não vi mostrando, ensinando algo destrutivo que faça evoluir, exatamente. Gente, o que são esses blogueiros? Esses tuiteiros? Você vai lá ver, eles têm milhões e milhões de seguidores. Tá? O que eu estou percebendo? Que as redes sociais têm deixado os nossos adolescentes, os nossos jovens de cabeça oca. Cabeça oca. Tá? Cabeça oca. Bom, pessoal, vamos lá então aos textos. Se alguém quiser se manifestar, falar, fique à vontade. Tá? Nós temos bastante material para ver. Então, nós temos aqui as redes sociais, né? Esse artigo aqui que é o das redes sociais, e temos aí depois o do Facebook, que eu achei que é uma pesquisa bem interessante, tá? Que é uma pesquisa bem interessante, os dois. Aqui, inclusive, nesse artigo, ela faz uma seleção de artigos que quem tiver interesse pode, né, se aprofundar aqui nesses artigos. Tá?
nesses artigos aí, tá? Então, vamos lá. Bom, as redes sociais e os adolescentes, um estudo a partir dos pressupostos da psicologia social. Então, aqui estão todos o pessoal que escreveu, né, o artigo, tá? Então, este trabalho de TCC, ele vai trazer uma construção da identidade do adolescente à luz das redes sociais, a questão da temática, da reflexão, do processo de autoexposição do adolescente, frente às redes sociais, a necessidade de criar políticas públicas voltadas a evitar aqui os riscos de mau uso da rede social, tá? A questão teórica, metodológica, a questão da psicologia social crítica, o estatuto da criança e do adolescente. Os pesquisadores também fazem referência à questão da ECA, né? Do Estatuto da Criança e do Adolescente. Trata-se aqui de uma revisão, né? Trata-se aqui de uma revisão literária com cunho qualitativo, tá? Realizada em 2017, acadêmico, utilizou-se de quê? De 21 artigos. O processo de sistematização dos dados ocorreu na categoria dos assuntos. O que eles tentaram levantar aqui? A questão do superbullying, né? O ciberbullying, né? O consumo, o relacionamento interpessoal, o suicídio e a vulnerabilidade digital, tá? Que permite compreender aqui o processo de socialização, da construção da identidade dos adolescentes, dos sujeitos que afetam a relação humana, o adolescente, o processo de formação da identidade, tá? A violência aqui do meio digital, a ciberbullying, né? A situação do risco, a questão do ECA também, eles vão trazer aqui uma questão do ECA, a questão dos direitos, né, da proteção ao adolescente, e identificar aqui as necessidades de novos estudos dentro dessa temática, dentro do enfoque crítico-social, tá? Bom, vamos lá na introdução. Hoje tem bastante coisa para ver, pessoal. Vamos ter paciência aí, tá? A questão da construção da identidade do adolescente, face das redes sociais, os conceitos que norteiam essa discussão, a construção da identidade dos adolescentes, as redes sociais, o papel do psicólogo, a questão aqui do sujeito, da sociedade, dos papéis, dos agentes de mundo, tá? Fazem aqui as representações, as identidades, a consciência aqui também, tá? E aqui nós vamos ter aqui a inserção cultural e social, né? Até onde que a internet, ela realmente atua na questão da inserção, da inclusão, da socialização dos adolescentes. A importância individual, social da vida de sujeito, tá? A questão aqui do discurso, da convivência desses sujeitos, dos padrões de comportamento, o reflexo dos pensamentos alheios construídos aqui no discurso, a existência de um fenômeno anterior às relações sociais, tá? A questão aqui da instituição das relações sociais. Reproduzir aqui o condicionamento desta forma, o respeito à mídia, essa questão, né, desse slogan, dessa nova geração, de estar interconectada nas redes sociais, tá? Tecnologias, aqui os desafios, a questão aqui dos códigos de comunicação,
as tecnologias, o sujeito, a atuação, os benefícios e a questão do indivíduo social, os efeitos psicológicos variados, tá? E, principalmente, eles vão abordar aqui o trabalho dos psicólogos, dos futuros psicólogos, diante dessa construção da identidade dos adolescentes com a influência das redes sociais. As redes sociais aqui, elas ampliam um leque, uma relação do conhecimento, destaca-se aqui a rede social, a interação, o lugar, a hora, o tempo, né? Quem são as redes sociais? Elas tiveram, né, já desde 1997, né, surgiram aí alguns, né, segmentos aqui, o perfil, tinha o Orkut, né, que eu falava, você coloca, eu nunca tive isso aí, né, colocava lá só as fotinhas e tal, né, era mais para arrumar namoradinho. O Facebook, hoje nós temos o Instagram e tantas outras aqui. Peraí. Ai. Credo. Só um pouquinho. Ai, deixa eu só diminuir aqui. Pessoal, só um minuto. Deu uma travadinha aqui no meu computador. Ah, mas é bem isso aí, né? Foge um pouco aí dessa realidade de hoje, tá? Bom, pessoal, né? Continuando aqui, né? As redes sociais. Aqui eu tô lá na página 4. Tá? Aqui eu tenho a questão das relações, né, do processo de interação, da concepção, e aqui também elas vão trazer, né, os pesquisadores, um pouco sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, tá? Sobre o Estatuto aqui da Criança e do Adolescente. Aqui sobre, se alguém quiser, pode falar, tá? Porque eu dei uma travadinha aqui no meu computador. Tá tudo bem aí? Se não, escreve ali que aparece para mim, tá? Qualquer coisa me fale. A proteção aqui integral da criança e do adolescente. Então, a idade aqui, a criança, né, tem que gozar dos seus direitos, da questão física, mental, moral, espiritual, social, a condição de liberdade, de dignidade, os direitos aqui que se aplicam, né, a questão da cor, da religião, da crença, da deficiência, a condição de desenvolvimento aqui de aprendizado, a condição econômica, a condição de ambiente, de religião, de moradia, né, o dever da família, da comunidade, da sociedade, em geral, do poder público, tá? Da absoluta prioridade aqui dos direitos referentes à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, o respeito, à liberdade, à convivência familiar e comunitária, tá? Então, aqui, garantir a prioridade aqui, a primazia de receber proteção, socorro em quaisquer circunstâncias, atendimento nos serviços públicos de relevância pública, preferencialmente na formulação, política social, a destinação aqui de recursos públicos, tá? Da questão aqui da destinação
privilegiada, né? Realmente a criança e o adolescente, eles terão aqui, eles não podem sofrer negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade, opressão, tá? E tem que ter aqui a lei, né? A lei que vai, né, punir as pessoas que fizerem qualquer questão aqui em relação, tá? Em relação a esses adolescentes, tá? Pessoal, me deem só um minuto aqui, porque eu não sei o que aconteceu aqui. Travou. Deixa eu só ir fechando aqui. Eu não consigo mais acessar vocês, só um pouquinho. Que saco. Só um minuto. Quero procurar nada. Meu computador travou. Só um minutinho. Mas é um danado, hein? Ele nunca faz isso? Agora vai. Opa, vamos ver se agora ele... Ai, só um minutinho, tá? Eu preciso voltar para vocês. Ele não tá permitindo. Danadinho. Ele não tá deixando eu sair dessa tela. Churururu. Problemas técnicos.